Olá pessoal, estou gravando um vídeo aqui para falar sobre criação de bezerras. Quero ressaltar que os cuidados começam desde antes do nascimento, né? Durante a gestação. Por exemplo, se uma vaca sofrer estresse por calor ou algum problema a nível nutricional, né? Uma subnutrição, por exemplo, ou qualquer outro tipo de limitação, seja a nível de mineral, proteína, energia, tanto o feto vai nascer com menor peso, tanto o bezerro vai nascer com menor peso, quanto esse bezerro vai ter uma menor capacidade de absorção dos anticorpos via colostro. E com o passar do tempo, após o período de secagem e se aproximando do período do parto, as vacas tendem a reduzir o consumo, tanto por efeito de hormônio, quanto por efeito do próprio feto. O feto vai estar com tamanho muito grande, pressionando o rumen, e isso faz com que ela tenha uma capacidade limitada de ingestão. Sendo que, por outro lado, as exigências aumentam. Justamente por o feto estar grande, né? Ele demanda muitos nutrientes e por a produção de colostro que está sendo feita. Como o caso dessa vaca que já está próxima ao parto, né? Já está consumindo uma dieta de pré-parto. E justamente nesse período, 3 e 4 semanas que antecedem o parto, pode ser feita uma estratégia nutricional diferente, um balanceamento equilibrado, tanto em termos de proteína, energia, minerais, aditivos, vitaminas e, no caso dessa dieta em específico, uma dieta aniônica que vai promover tanto uma redução nos principais problemas que ocorrem no decorrer do parto, né, após o parto, quanto principalmente no caso da hipocalcemia, que é a febre do leite, quanto numa recuperação mais rápida de consumo. E a vaca recuperando mais rápido esse consumo vai ter uma melhor produção de leite e vai atingir o pico de forma mais rápida, retornando mais dinheiro ao produtor. Então, estou aqui na fazenda do amigo e parceiro. Ele vai comentar um pouco sobre como é utilizado aqui, qual é a estratégia que ele utiliza, né, como pré-parto, desde a quantidade de fornecimento, os horários e os benefícios, né, em função de quando ele não utilizava e quando passou a utilizar. A palavra é sua. Com certeza mudou muita coisa, né? Antes não tinha esse controle, né, de usar o pré-parto, né, o concentrado para as vacas no pré-parto agora. E depois que eu comecei a usar, elas mudaram totalmente. Não tem mais retenção de placenta, não tem mais problema com hipocalcemia e o score corporal delas, quando elas parem, tá muito bom. Então melhorou muito. E quanto à recuperação do leite, do consumo e tudo mais, elas estão chegando um pouco mais rápido? Como é? Muito mais rápido. Então elas voltam com tudo, né? Então não tem mais problema essa questão da alimentação, não ficam tão fracas assim, de precisar usar soro ou cálcio na recuperação delas. Então elas voltam super bem. Então eu uso de manhã a quantidade de concentrado que é de acordo com as vacas, né? São 3 quilos por dia para cada uma. Então a metade de manhã, a metade à tarde, e uso com palma e a silagem. E outro fator interessante aqui do pré-parto, além desses benefícios durante o parto, é justamente você está promovendo uma adaptação para gado que é geralmente solto a pasto, ou está só com volumoso, uma adaptação concentrada que ela vai receber após o parto, né? Durante o início da lactação. Então assim, ela já tem a possibilidade de se adaptar aos ingredientes que vão ser utilizados depois, que é o caso do milho, farelo de soja, o caso daqui, caroço de algodão e outros ingredientes. E por que pressa na colostragem? Você já deve ter ouvido falar que quanto mais rápido for feita essa colostragem, né, vamos dizer, ingerir o colostro, melhor. Isso acontece basicamente por 2 fatores. O primeiro deles é a capacidade de absorção dessas imunoglobulinas, desses anticorpos, vai diminuindo em função do tempo. Então, quanto mais jovem, mais cedo, melhor ele consegue ingerir essas partículas. E segundo, pelo próprio risco de infecção, né? Já que ele não tem a imunidade ativa, passado via placenta, né? Então ele está exposto às infecções ao próprio ambiente. Então assim, são esses 2 os riscos, né? Por estar exposto e por ter uma dificuldade de absorção a partir de certo tempo. Então nas primeiras 4 a 6 horas aí, já deve ter sido ingerida a quantidade total necessária. E dando continuidade até as primeiras 24 horas, porque o colostro é um alimento bastante rico. Estamos aqui mais uma vez, agora para falar sobre o manejo da colostragem, né? Como é feito aqui na propriedade, questão de fornecimento, horário e tempo. Eu vou passar aqui a palavra para meu amigo para ele falar como é feito aqui na propriedade. A vaca parindo vai direto para a ordenha,
faz o esgotamento dela, né? Tira o colostro e coloca no baldinho para o bezerro ir direto mamar. No caso, a gente usa o baldinho com o bico amarelo, que é o de colostro, e elas já são adaptadas já para isso. No momento que elas nascem, a gente já coloca diretamente o baldinho para poder, a partir do primeiro dia, elas começarem a mamar no baldinho mesmo. Outro ponto bastante interessante e importante na criação de bezerras é justamente o conforto. Tanto em termos de temperatura, né? Seja muito quente ou muito frio, exposição a raios solares direto e tudo mais, tem que ter esse cuidado. Quanto espaçamento para o animal, não se deve ter uma limitação em termos de metro quadrado, né? Justamente para não ter aglomeração e ter o risco dessa contaminação e tudo mais, de desconforto. Qualidade da cama, no caso de bezerreiro, seja o material que está sendo utilizado, ou se não, se for um bezerreiro individual, né, ou coletivo, com estruturas mais de alvenaria, alguma coisa do tipo, ou se for um bezerreiro mais aberto, a qualidade do tipo de solo, né? Desde o material que está sendo utilizado até a questão de desnível, né? Para evitar acúmulo de água e tudo mais. São fatores muito interessantes. E outro ponto bastante pertinente é sobre a disponibilidade de água e alimento. A água tem que ser de excelente qualidade e disponível em quantidade suficiente, né? Sempre disponível. E o espaçamento, a área do coxo, quantidade suficiente para que não haja disputa. E alimento da mesma forma. Tem que ter uma quantidade, um mínimo de quantidade por cabeça, né? Um mínimo de espaçamento, justamente para que na hora que for fornecido concentrado os outros alimentos, não venham ter essa competição. E com isso os animais, se houver competição, os animais que são maiores, né, serão geralmente mais dominantes e consumirão mais rápido, onde terá um prejuízo dos menores, atrapalhando o desenvolvimento e tendo um consumo inadequado. Outro ponto interessante que merece bastante atenção é a estratégia que vai ser utilizada como aleitamento, né? Desde o tipo de fornecimento, se vai ser em balde, no caso como aqui na propriedade, né? Com uma madeira, ou se vai ser direto no balde, com acesso direto. A qualidade do bico influencia bastante no desempenho. A quantidade de leite a ser fornecido. De maneira geral, se fornecem em média nos primeiros 60 dias de 4 a 8 litros, variando em função da quantidade, em função do tempo. Alguns fornecem uma quantidade fixa durante o período inteiro, alguns começam com uma quantidade um pouco maior, um pouco menor, e depois aumenta, depois diminui, próximo ao desmame. Então vários são os fatores, várias são as possibilidades, né, de fazer o aleitamento. Agora, justamente falando sobre a estratégia de aleitamento e alimentação, vou passar a palavra para o meu amigo aqui, para ele falar como é feito aqui na propriedade. Então, no início, né, até 60 dias, a gente usa 6 litros de leite por dia, né, por bezerra. Quando chega nos 75 dias, a gente começa a diminuir, né? Usa só 3 litros por dia, até os 90 dias que a gente vai fazer o desaleitamento. Mas enquanto a gente está dando leite, a gente usa também o concentrado, né? No início é o concentrado peletizado até 60 dias, depois a gente passa para o concentrado farelado, né? Usa também a silagem com palma e para fazer já a transição, para quando desaleitar, ela só utilizar só o concentrado farelado junto com a palma e com a silagem. E outro ponto bastante interessante aqui é justamente da importância do concentrado nesse processo, né? Se você comparar algumas imagens de alguns trabalhos aí, mostra o destaque, né, dessa importância da utilização de concentrado, justamente por conta de algumas concentrações de alguns elementos, no caso dos ácidos graxos voláteis. O predomínio da concentração de alguns deles favorece o desenvolvimento das papilas ruminais e células intestinais. Então melhora essa capacidade de digestão e absorção do animal, tanto no rumen quanto posteriormente no intestino delgado. E como uma das principais estratégias para monitorar esse desempenho, né, saber se concentrado, as fontes de nutrientes e o aleitamento está sendo efetivo, a gente realiza pesagem periódica, justamente para aferir, né, se está sendo adequado ou não, para saber se vai precisar fazer algum ajuste. A gente vai fazer aqui uma demonstração na prática, uma pesagem do gado aqui na propriedade do amigo. 111. 111, né? Isso. Então, só dizer aqui, feita a pesagem na fita com 111 quilos.
relação ao fornecimento de volumosos para bezerras, eles já podem ser fornecidos desde a segunda semana de idade, desde que sejam de ótima qualidade, né? Deixa prontamente disponível, seja em forma de feno, né? Ou fornecido fresco, ou até a própria pastagem, se for o caso, dependendo da região e das condições. E as forragens conservadas, como o caso da silagem, né? Silagem de milho, de sorgo, qualquer que seja, devem ser evitadas para animais jovens, que não tem o rumen tão funcional ainda, né? Então, assim, animais de idade mais avançada, cerca de 3 meses em diante, já pode estar começando a utilização deles. Esse gado aqui é o gado que saiu daquela primeira fase de 60 dias que estava sendo aleitado, né? 6 litros. Passou pelos outros 15 dias que estavam com 6 litros também, mas já com a presença de alguma fonte volumoso. E depois baixou para 3 litros, né? E depois passou para cá. E vão ficar aqui até 1 ano. Tão importante, né, com essa fase toda de recria, depois que elas saem de lá, do outro lote, né, do desmame, elas vêm para cá, né, continuam a questão da silagem, com palma meio concentrado, mas aí depois de 1 ano ainda continuo, não paro por aí. Eu fico pesando mensalmente, né, a novilha que está no pasto, vou pesando até o momento que for para poder inseminar.